Fala pessoal, bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos refletir a respeito da força da cruz de Cristo na vida do cristão. Como que nós podemos encontrar na cruz de Cristo força para caminharmos com Jesus, apesar de nossas limitações e nossas fraquezas. Eu acredito que esse vídeo é um vídeo de fortalecimento e entendimento para a sua caminhada cristã. Então você que está chegando aqui no canal agora, eu já te peço que você se inscreva aqui nesse canal, porque eu ainda vou trazer aqui muitos estudos, muitas reflexões que serão de grande ajuda aí para a sua vida, ok? Então vamos lá. E o texto da nossa meditação hoje está aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 17, que diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei, ela é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Antes, faço aquilo que odeio. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. De maneira que não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Queridos, uma das grandes lutas do cristão, desde a história da igreja, desde o início da igreja até agora, é essa questão de saber como lidar com a sua própria natureza carnal, ao mesmo tempo em que tem que desenvolver também uma natureza espiritual. Primeiro, deixe-me fazer uma observação importante. É um pensamento equivocado a gente pensar que, pelo fato de termos aceitado Jesus Cristo, nós recebemos a fé, aceitamos o Senhor Jesus, ou Ele nos aceitou, melhor dizendo, e nós então recebemos a justificação e a salvação pela fé, que é uma coisa tão boa. Você pode assistir aqui o vídeo que eu fiz anteriormente, falando sobre isso, ele vai aparecer para você aqui no final, onde nós entendemos que a santificação e a justificação, ela nos foi dada por Deus mediante a fé, pela obra que o Senhor Jesus Cristo fez. Só que o fato de agora nós sermos cristãos, isso não aniquila, isso não anula, isso não extingue dentro de nós a natureza pecaminosa que nós ainda temos, porque nós vivemos num corpo físico e mortal. Então, o fato de sermos cristãos não anula a nossa natureza pecaminosa. E a questão aqui a ser debatida e respondida e compreendida por nós é: como que eu posso crescer espiritualmente em Jesus Cristo, me desenvolver na fé como cristão santo e saudável, ao passo que tenho que lidar com essa natureza pecaminosa que ainda habita em mim. E enquanto eu estiver nesse mundo, essa natureza estará aqui, não vai sair daqui, e eu tenho que lidar com ela. Negar essa natureza, pessoal, assim, fingir que ela não existe, não é a resposta, porque ela está aí, e você sabe que ela está aí porque muitas vezes ela tenta aflorar em você, por meio da raiva, do ódio, do pecado, da mentira, de atitudes que não fazem mais parte da natureza de um cristão nascido de novo em Cristo. Mas ela está aí, acontece, pessoal. Como que a gente pode lidar com ela? E esse texto que nós lemos aqui, na carta de Paulo aos Romanos, o próprio apóstolo Paulo, ele nos conta um trecho da sua experiência pós-conversão, onde ele ainda tinha dentro de si uma luta muito grande com essa natureza, e Paulo vai nos dizer, em toda essa carta, em outras também, como que ele conseguiu lidar com essa natureza e ainda servir a Jesus Cristo da forma correta que Deus espera que servamos. Então, eu quero destacar aqui com você 4 pontos desse texto aqui que são muito importantes e eu peço a sua total atenção. O primeiro ponto é o seguinte: a queda do ser humano no jardim do Éden nos impossibilita a cumprir a lei de Deus. No versículo 14, Paulo diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, ou seja, ela é boa, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Paulo está se referindo à natureza carnal e pecaminosa que habita em nós, que também habitava nele. Ele diz o seguinte: olha, a lei de Deus ela é perfeita, ela é boa. Os mandamentos de Deus, gente, são excelentes, são ótimos. Em outro capítulo aqui da carta de Romanos, Paulo vai dizer o seguinte, que a lei é santa, o mandamento é justo e é bom. Ora, se a lei de Deus é boa, então qual é o problema? O problema é a minha natureza. Essa natureza pecaminosa que nós herdamos não é capaz de cumprir a lei de Deus. Não adianta.
Não adianta, o homem pode se esforçar o máximo que ele puder. Então, a queda do homem no Jardim do Éden danificou a nossa perfeição. Esse é o primeiro ponto que nós temos que guardar. Você, eu, qualquer cristão e qualquer ser humano desse mundo, se tentar obedecer à lei de Deus fielmente pelo seu próprio esforço, vai cair, não vai conseguir e vai receber a condenação sobre si mesmo. Então, a questão não é que a gente não se esforça o bastante. A questão é que nós não temos como cumprir essa lei. É uma lei perfeita, é uma lei santa, é uma lei boa demais. Só que o padrão de Deus é perfeição, é um padrão muito alto que a natureza humana não é capaz de cumprir. E o apóstolo Paulo sentiu isso na pele, e esse é o segundo ponto que eu quero tratar com vocês, que é o seguinte: Paulo tentou várias vezes, mas fracassou. Para a gente entender essa palavra aqui, a gente primeiro tem que entender quem era o apóstolo Paulo antes de se converter. Paulo foi um fariseu, um praticante do farisaísmo, um homem que pertencia à religião judaica, e Paulo era um homem zeloso da lei de Deus. Ele excedia, diz a Bíblia, em muito a prática religiosa, até mesmo dos mestres que o ensinaram. Paulo era um cara extremamente estudado na lei, era um cara que procurava observar a lei a tal ponto, com tanto rigor, que ele estava disposto a perseguir e matar aqueles que discordavam da lei. Então Paulo era um cara muito, muito radical na questão da observância da lei. Pois bem, Paulo aceita Jesus Cristo. Sim, Paulo aceita Jesus Cristo. No caminho de Damasco, Jesus se revela a Paulo. Ele estava indo perseguir a igreja. Jesus se revela, Paulo se converte. Mas preste atenção numa coisa. No momento em que Paulo tem um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, isso está em Atos no capítulo 9, a mudança na vida de Paulo não foi uma mudança assim imediata, onde Paulo esqueceu e se livrou de toda aquela carga do judaísmo, que era uma carga legalista, que acreditava que pela observância da lei se justificaria e seria aceito por Deus. Isso não saiu de Paulo totalmente. Então, voltando aqui no versículo 15 ao versículo 17, Paulo diz: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, antes faço o que aborreço, o que odeio. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa, de maneira que agora não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. O que nós estamos vendo aqui não é um pecador pagão. O que nós estamos vendo aqui é um cristão convertido tentando se acertar, tentando servir a Deus pelo esforço e não está conseguindo. Porque Paulo era um judeu, ele veio do judaísmo, como eu disse. Então, ainda estava nele aquela questão da observância da lei, da prática da lei. Até que a palavra da cruz fosse revelada ao apóstolo Paulo, ele ainda tentava se aperfeiçoar diante de Cristo ou servir a Cristo com perfeição, confiando na sua prática judaizante. Então ele fala o seguinte: olha, não dá, porque eu tento fazer o bem, mas eu não consigo. A lei é boa, mas eu não consigo cumpri-la. Tanto que Paulo chega a Jesus e fala: Senhor, eu tenho um espinho aqui na carne. E ele orou várias vezes pedindo a Jesus que tirasse isso dele, essa incapacidade de obedecer. Jesus disse o seguinte: Paulo, a minha graça te basta. Não que Paulo andasse em pecado, mas Paulo cometia erros. E essa imperfeição era um espinho na carne dele, que ele queria se livrar disso. Jesus disse: isso é corrigido, Paulo, com a minha graça. A minha graça te basta. Confie na obra que eu fiz por você na cruz. Porque é da cruz, meus irmãos, que advém, é da cruz que provém toda a nossa força, toda a nossa santificação, toda a nossa perfeição, toda a nossa capacidade de crer e obedecer à lei de Deus. Não que a gente tenha que obedecer toda a lei, é impossível. Mas quando a gente confia no que Jesus Cristo fez na cruz, ele cumpriu a lei e essa fé nos é creditada como justiça. Então, quando Jesus fala para Paulo: a minha graça te basta, ou seja, Paulo, a minha graça é o suficiente para te manter santo e justificado na presença de Deus. Tudo o que você tem que fazer é confiar na força da cruz de Cristo, porque ali tudo foi cumprido, tudo foi feito, tudo foi providenciado para que você possa viver uma vida cristã vitoriosa. E o meu terceiro ponto é esse aqui, o Espírito Santo trabalha nos parâmetros da cruz de Cristo, ou seja, não pode ajudar uma pessoa que não esteja amparada pela cruz.
Então, quando você coloca a sua fé na cruz de Cristo, o Espírito Santo pode te ajudar. Ele te dá a força e a graça que você precisa para viver uma vida de santidade. E ainda que a sua natureza te faça errar, o sangue de Jesus derramado te purifica, te santifica e você consegue caminhar em graça, confiando no Senhor. Mas a partir do momento em que você tira sua confiança da cruz e coloca sua confiança na sua capacidade religiosa de cumprir mandamentos, de fazer ritos religiosos, seja lá o que for, jejuar, orar, ler Bíblia, rezar terço, andar de joelhos, tudo isso são práticas humanas que não te justificam. Então, quando você tenta cumprir, e se tornar aceitável a Deus através do seu esforço, o Espírito Santo não pode te ajudar. Não pode, porque ele só trabalha nos parâmetros da cruz. Colocar a sua fé na cruz de Cristo é colocar a sua fé em tudo aquilo que Jesus Cristo realizou naquela cruz. A redenção, a salvação, a santificação, a cura, a libertação, tudo isso é a obra de Cristo quando ele morre na cruz e derrama o seu sangue por nós. Então o que você tem que fazer? Confiar em Jesus, colocar a sua fé em Jesus, entender que você tem uma natureza pecaminosa, mas que a graça de Deus te habilita e te capacita a servir a Jesus apesar dessa natureza pecaminosa. E com essa natureza pecaminosa, quanto mais você confia em Jesus, quanto mais você se entrega a Jesus, mais essa natureza vai sendo desabilitada, inativa dentro de você. A carne e o pecado vão perdendo a força, porque o Espírito vai te enchendo, o Espírito Santo vai te fortalecendo, o sangue vai te lavando, vai te purificando e você vai sendo transformado de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. É assim que a gente cresce na fé, meus irmãos. E o último ponto que eu quero tratar com vocês é: a natureza pecaminosa existe, mas ela não deve reinar no cristão. A cruz submete o homem natural ao homem espiritual. Em outro trecho da Escritura, Paulo vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ele não disse que o pecado não pode estar aí, ele vai aparecer. Eu não estou dando um salvo-conduto para viver no pecado. Claro que não. A graça que nos salva também nos santifica diante do Senhor. Mas eu só posso vencer essa natureza se eu subjugar essa natureza carnal ao homem espiritual. Portanto, essa natureza, embora presente na minha vida, ela não pode reinar sobre mim. Eu não posso deixar que essa natureza tome a frente. E a única forma de eu conseguir isso, como que é? Primeiro, já disse, colocando a minha fé em Jesus Cristo, procurando servir o Senhor todos os dias, estando na igreja do Senhor, porque a Bíblia diz o seguinte: irmãos, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, ou seja, a igreja. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, na comunhão da igreja, o cristão é santificado, é fortalecido, é perdoado, é vivificado pela plenitude do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Então, meu irmão, você quer vencer essa natureza pecaminosa que há em você? Você quer subjugar esse homem natural que às vezes tem te levado para um caminho que não é o de Deus? Só há uma forma. Você precisa se lançar em Jesus Cristo de todo o teu coração, colocar nele a sua fé e estar protegido pelo bojo, pelo seio da igreja do Senhor. Porque é na comunhão do corpo de Cristo que a gente também recebe santificação, fortalecimento, comunhão. A gente participa do corpo, do sangue de Jesus na ceia. A gente recebe oração, a gente ora com os irmãos e a gente é edificado na fé, tá bom? Por isso que é muito perigoso um cristão tentar servir a Deus isolado da igreja ou à parte da igreja. Por quê? Porque a igreja é proteção, ok, meus irmãos? A igreja é uma das ferramentas pelas quais o Espírito Santo trabalha na vida do cristão. E você, o que acha dessa mensagem? Você tem lutado também com uma natureza pecaminosa na sua vida? E tem algum ponto da sua caminhada cristã que você não está tendo vitória? Fale conosco, deixe-nos ajudar você em oração. Coloque aqui o seu nome, coloque aqui a sua necessidade, se for possível, nos comentários. Vamos conversar sobre isso e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração, porque ela é bênção para a sua vida. E se você gostou aqui desse vídeo, compartilha ele. Compartilha com aquele irmão no seu grupo lá do WhatsApp que está precisando ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai abençoá-lo, tá bom? Se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo e até a próxima, meus irmãos. Valeu!